Olá, eu sou Isadora Cohen. E eu sou o Fernando Marcato. E esse é o Infracast, o primeiro podcast de PPPs, concessões e privatizações. Que na sua quinta temporada se consolidou como um veículo de geração de conhecimento para estudiosos, empresários e interessados no tema. No episódio de hoje, a gente tem a enorme honra de receber o governador de Mato Grosso, o governador Mauro Mendes. O governador foi também prefeito de Cuiabá e foi também presidente da Federação das Indústrias aqui de Mato Grosso. O governador fez questão de nos receber num estúdio chiquérrimo e aqui na Secretaria de Comunicação do Estado de Mato Grosso. E eu estou assim, sem roupa para vestir para poder fazer essa entrevista. Governador, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Como eu disse, para nós é uma enorme honra, ainda mais o senhor, com toda essa trajetória, vir falar conosco aqui no Infracast sobre infraestrutura e sobre tudo que o senhor já construiu de história. É de aplaudir de pé. Muito obrigada. Obrigado, Isadora. Para mim também é um prazer enorme poder estar aqui com vocês, recebendo aqui do nosso palácio, a casa que nós trabalhamos aqui, estamos trabalhando nos últimos 5 anos como governador desse imenso estado brasileiro e nós, teremos o maior prazer em compartilhar com você e com todos que nos acompanham nesse momento algumas informações sobre o nosso estado. Governador, a gente sabe que infraestrutura é um dos grandes vetores do desenvolvimento social, mas ela tem uma questão que ainda que ela gere muita externalidade positiva, a gente precisa ter dinheiro para investir, né? E a gente sabe que muitos estados no Brasil tiveram problemas fiscais e dificuldade, ainda tem. Mas soubemos também que aqui em Mato Grosso houve uma importante reestruturação e uma faxina fiscal, se a gente puder dizer assim, para garantir esses investimentos. O senhor, inclusive, que vem da iniciativa privada, tem esse viés empreendedor. Nos conta um pouquinho o que o senhor fez aqui no estado para poder permitir que o estado, nesses últimos anos, pudesse desembolsar tantos recursos e investir tanto na infraestrutura. Fernando, o estado de Mato Grosso, quando nós assumimos em 2019, ele vinha num ciclo muito negativo de alguns anos, talvez de algumas décadas. Nós encontramos um estado que ele era muito deficitário, ou seja, ele arrecadava, pagava as contas internas com salários e despesas obrigatórias e não estava sobrando quase nada para investir. A situação chegou tão crítica que faltou dinheiro, inclusive, para pagar salário. Em janeiro de 2019, quando nós assumimos aqui no primeiro mês, o 13º de 2018 não tinha sido pago. Nós tivemos que parcelar salário durante alguns meses, obras paralisadas, tivemos ali um momento muito crítico. E quando nós ganhamos a eleição no final de 2018, eu tinha alguma experiência com o mundo público, por ter sido prefeito da capital durante 4 anos. Conheço um pouco também do mundo privado e de toda a lógica que movimenta o mundo privado. O que nós fizemos foi fundir um pouco esses conhecimentos, técnicas que são aplicadas no dia a dia de milhares e milhões de empresas ao redor do mundo e dão certo, que o cidadão aplica na sua casa, que dá certo. Você não pode gastar mais do que você ganha. Se você gasta mais do que você ganha, você começa a ter problemas, você vai se endividando. O necessário e importante é que você sempre gaste um pouquinho menos do que você ganha para sobrar algum dinheirinho para você investir. Você investe comprando uma casa, comprando um carro, e vai melhorando a sua vida, vai melhorando a sua empresa, vai melhorando o seu negócio. E essa lógica tão simples, ela vale também para um governo municipal, estadual e federal. E foi exatamente isso que nós fizemos. Nós começamos um processo de reorganizar o estado de Mato Grosso. Por que reorganizar o governo do estado de Mato Grosso? Porque o estado, a economia privada ia muito bem. Não fui eu, não fomos nós que inventamos o agronegócio nesse estado. Ele já estava pujante aqui há muitos anos, há muitas décadas. O que nós fizemos foi organizar o estado para que ele pudesse responder às suas demandas e à necessidade de investimento. Fizemos ajuste fiscal, cortamos despesa, melhoramos a receita, atuamos nesses 2 pilares que é fundamental, melhorar a receita e também cortar a despesa. No início, fomos mal compreendidos. Fui vaiado, fui criticado por muitos setores,
do agronegócio, do serviço público, da economia privada, porque as pessoas estavam um pouco chateadas de pagar imposto e não ver resultado. Eu acho que elas tinham razão, mas nós tínhamos muito claro o que era necessário fazer e fizemos o que era necessário. Porque no Brasil é muito comum fazer apenas aquilo que se diz, fizemos o que era possível. Não, tem que fazer o que é necessário fazer, tomar medidas corretas, cortamos despesa, diminuímos o tamanho da máquina e, com isso, o Estado de Mato Grosso saiu, já no primeiro ano, em 2019, até o final do ano, daquela condição de déficit, conseguimos construir o equilíbrio e, a partir de 2020, nós já abrimos um ciclo virtuoso e muito positivo de investimentos. E hoje, seguramente, nós podemos dizer que estamos aí, se não o maior, mas acho que é talvez até o maior estado em termos de investimento. Fechamos 2023 investindo quase 20% daquilo que nós arrecadamos, já numa série de 4 anos consecutivos acima de 15%. Os números realmente são impressionantes, né? E chocam, ainda mais quando comparados com o restante do Brasil. Antes da gente falar sobre os investimentos, que são fundamentais e que a gente quer te ouvir sobre isso, vamos falar um pouquinho sobre o FETAB? Ele foi um destaque também na reforma, ou na faxina, né, fiscal que o senhor fez. Fala um pouquinho para a gente sobre o que é o FETAB e como ele contribui para que seja possível fazer esses investimentos em infraestrutura. Esse fundo ele foi criado há muitos anos atrás, mais de 20 anos, com o objetivo, né, de investir em infraestrutura dentro de Mato Grosso e em habitação. Por isso que ele chama FETAB, Fundo de Habitação e Infraestrutura. Porém, ao longo dos anos, a ineficiência do governo fez com que fosse se desvirtuando, desviando, vamos dizer melhor, a finalidade. E esse dinheiro foi consumindo dentro do custeio, dentro da máquina, pagando salários. E o produtor que pagava esse fundo estava ficando pé da vida. E com muita razão. Sim. Né? Em 2018, né, no início de 2017 para 2018, houve uma dobra, então se cobrou um pouco mais. Sim. E eles ficaram mais pé da vida ainda, porque já não estava vendo muito resultado, ainda aumenta o valor. Quando eu entrei, né, essa dobra ela tinha acabado, eu poderia deixar ficar pela metade ou renovar a dobra. E eu renovei a dobra. E eles ficaram de novo, e com razão, pé da vida. O senhor é corajoso, hein? Eu lembro que no início de 2019, eu estava numa cidade aqui chamada Sorriso, que é a chamada capital do agronegócio brasileiro, num evento com o vice-presidente Mourão, e tinha lá uns 1000 produtores. Eu fui o penúltimo a falar, o último seria o vice-presidente, e quando eu subi no púlpito, eu fui assim calorosamente vaiado pela plateia. Aí eu, né, me posicionei ali, aguardei 1 minuto, e eles vaiando, né? Eu falei, eles vão cansar, eles cansam. Né? E eles foram vaiando, e eu silenciosamente ali, sem cara de deboche, sem cara de ironia, fiquei olhando para eles, eles vão cansar. Né? Na hora que eles começaram a cansar um pouco de vaiar, eu comecei a falar e disse, olha, talvez se eu estivesse aí, aonde vocês estão, como cidadão, apenas, eu estaria vaiando também. Que aí quando você concorda com a pessoa, ela já calma um pouco. Desarma, né? Primeira estratégia que eu usei ali naquele momento. E na sequência eu disse, olha, o problema é que eu estou aqui como governador. Enquanto eu estou aqui como governador e vocês estão aí zangados com razão pelo aumento do imposto que vocês estão pagando, nesse exato momento tem servidores lá em Cuiabá chateados comigo e no estado inteiro porque estão recebendo salários parcelados. Tem hospitais aqui, bem perto de vocês, que está com problema porque não foi pago alguns meses do ano passado. Nós estamos com grande dificuldade na saúde. Tem obras tão importantes para vocês que estão paralisadas. E eu tenho que olhar para tudo isso. E todos vão ter que dar uma contribuição. Já pedi essa contribuição, né? Pedi não, eu impus, né? Porque é imposto, né? Então não é contribuição para o agronegócio. E a indústria vai ter que contribuir. Nós vamos cortar incentivos fiscais, o comércio vai ter que contribuir, nós vamos cortar incentivos fiscais, o servidor já está contribuindo, porque eu cortei algumas coisas também. Porque para consertar esse Estado, né, todos têm que dar a sua contribuição. E eu garanto a vocês que nós vamos fazer uma boa arrecadação desse dinheiro e uma boa aplicação. E disse a eles no final, eu prefiro ser vaiado no início, trabalhar corretamente e ter uma chance de ser aplaudido no final. Não para a minha satisfação pessoal, mas porque se assim o for, daqui 3 ou 4 anos,
vai significar que o nosso Estado vai estar muito bem. E graças a Deus, no final do mandato, eu fui aplaudido, né? Então esse fundo é isso, é um fundo que foi criado. Nós, nos últimos anos, aplicamos 100%, isso nunca aconteceu nesses 20 anos, 100% do recurso que é arrecadado do agronegócio volta para a infraestrutura, é aplicado exclusivamente em rodovias, pontes, na infraestrutura do Estado. Por isso que nós temos hoje, seguramente, podemos falar disso na sequência, o maior programa de infraestrutura em curso nesse país, seguramente. E nós vamos falar, o senhor mencionou hospitais, né, a infraestrutura social. São 800 milhões que estão sendo investidos em hospitais, houve também reformas de escolas e presídios, acredito que parte relevante também desse investimento. Então, a pergunta é, primeiro, como fazer para gerir todas essas obras ao mesmo tempo? E segundo, como que o senhor vislumbra a operação desses equipamentos uma vez entregues? Fernando, é um desafio grande na administração pública você colocar em curso qualquer projeto, e grande projeto, né, de infraestrutura, de obras, de execução, por alguns motivos. Primeiro, a grande dificuldade é ter o dinheiro, que é o primeiro grande, determinante e relevante problema. Depois, você tem que vencer o segundo problema, a enorme burocracia pública para você fazer projeto, transformar esse projeto numa licitação, num processo de contratação e contratar boas empresas e colocar em marcha essa obra. O terceiro desafio é você, né, ter boas empresas e ter mão de obra, porque em Mato Grosso nós estamos vivendo nesse momento pleno emprego. Segundo dados de estatísticas mundiais, quando baixa de 3% a taxa de desemprego, isso é considerado pleno emprego. Em Mato Grosso está 2,4% essa taxa. Hoje, algumas empresas estão trazendo de fora do Estado mão de obra como ajudante de pedreiro. As obras de construção rodoviária, aquele cara que trabalha ali varrendo a pista, rastelando, passando o rastelo na hora de fazer o asfalto, que é uma atividade extremamente simples, está se trazendo de fora de Mato Grosso, porque não está encontrando mais essa mão de obra aqui. Então, nós tivemos que enfrentar enormes desafios, mas mesmo assim, a máquina também, ela não estava preparada para tocar tantas obras. E aí você tem que criar simultaneamente várias estratégias. Nós contratamos gerenciadoras, né, empresas de fiscalização, ampliamos a elaboração de projeto dentro do governo e abrimos para parcerias com prefeituras, associações de produtores. Nós falávamos no início para eles, ó, faz o projeto, que tendo o projeto é o primeiro passo para você ter a obra. Aí eles corriam lá no campo, nós temos grandes e importantes empreendedores no campo de Mato Grosso, em todas as regiões. Eles iam lá, se cotizavam, pagavam o projeto, faziam o projeto, entregavam no órgão e nós começávamos a fazer as análises. E isso fez com que hoje nós tenhamos, dentro do órgão de infraestrutura do Estado, a nossa secretaria, mais de 4.000 quilômetros de projetos prontos, ou já aprovados, ou em análise para aprovar. Talvez ninguém tenha isso no Brasil. Então, nós criamos simultaneamente várias estratégias para colocar hospitais, escolas. Nós temos hospitais, escolas aqui sendo construídos com mão de obra de presidiário. Olha só. Mão de obra de presidiário, construído dentro de um presídio, construindo vários presídios. Mato Grosso é o único estado do Brasil que zerou o déficit penitenciário. Quando nós chegamos aqui em 2019, nós tínhamos 11 mil e poucos presos e 6 mil vagas, ou seja, era 2 para 1. O problema é que não era só 2 para 1, porque tinha algumas cadeias mais lotadas, claro, onde numa cela que deveria ter 8, tinha 35, quase 40. Era absolutamente desumano aquela condição ali. Ali era uma escola de requalificação para o crime. Então nós mudamos isso, hoje nós temos mais de 12 mil vagas e estamos com um pouco mais de 12 mil presos também, só que eu determinei agora a construção de mais 2 mil vagas. Escolas, hospitais, né, estradas, rodovias, tudo isso porque construímos o equilíbrio fiscal, que é gastar menos do que se arrecada e fazer sobrar dinheiro para investir. E falando sobre esse investimento, sobre esses mais de 4.000 quilômetros, vamos dar a notícia boa aqui para o nosso ouvinte. Nosso público também é constituído por alguns investidores em concessões de rodovias. O senhor, né, e o Fernando estava falando sobre isso, começou o seu mandato, aquele primeiro, com 1,5 bi de investimento em infraestrutura, que já é bastante, e terminou o mandato com quase 5 bi de investimentos anuais, né?
em infraestrutura rodoviária. E já sei que o senhor está aí vislumbrando quase mais de 10, 15 bi para os próximos anos. Isso sem contar esse programa de rodovias, de concessões rodoviárias, que o senhor poderia, se quiser, anunciar aqui esses 4.000 quilômetros, ou mais de 4.000 quilômetros, que vão ser aí divididos em quantos lotes? Eu sei que já tem 6 em estruturação, né? 2.250 quilômetros que já estão aí a todo vapor sendo modelados. Conta um pouquinho para a gente sobre esse programa, governador. Nesse momento, nós estamos trabalhando para que até o final do ano nós levemos a mercado 2.500 quilômetros de concessões. São 6 lotes em preparação, isso vai estar dividido em 6 lotes. Nós já temos em concessão 1.400 quilômetros e com esses projetos, né, obtendo êxito, temos certeza que todos serão levados a mercados e serão arrematados devido à grande viabilidade econômica que eles têm, nós teremos aí um parque já no início de 2025 de mais de 4.000 quilômetros de rodovias sob concessão. Acho que só perdemos para São Paulo, vai ser o segundo estado já em quilômetros. Nós temos uma estratégia que é fazer a obra, o governo constrói a obra, né, coloca ela de pé e depois fazemos a concessão para melhorias e para manutenção ao longo dos 30 anos. O objetivo disso é diminuir a tarifa e garantir que ao longo de 30 anos aquela rodovia vai estar com a qualidade necessária para garantir uma infraestrutura à altura dos desafios que Mato Grosso tem. Então esse programa está em curso, nós temos aí um robusto investimento. Nesse momento nós temos lá, começando a temporada, vamos assim dizer, de obras de infraestrutura, quando termina a chuva agora, abril, começo de maio, já temos em torno de 1.400 quilômetros de contratos assinados. Uau. Está na nossa licitação quase 600 quilômetros, nós teremos esse ano 2.000 quilômetros contratados e estamos preparando umas novas licitações para 2026 e 25 e 26, que devem chegar aí próximo a 3.000 quilômetros novos contratados. É muita coisa. Se nós somarmos o que já foi feito nos 5 anos anteriores, 3.500, com os 2.000 contratados esse ano, mais 3.000, nós teremos então 8.500 quilômetros de rodovias sendo asfaltadas no Mato Grosso, num ciclo aí de quase 8 anos. É muita coisa. É impressionante o que o meu estado está fazendo, estou muito feliz, estou muito orgulhoso, né, dos matogrossenses, de todos nós, né, de todos os empreendedores, trabalhadores, empresários, porque é uma história, né, muito bacana que está sendo construída por todos esses brasileiros que vivem aqui nesse canto do nosso Mato Grosso. E é a maior malha rodoviária estadual do país, né? Mato Grosso tem mais de 32.000 quilômetros de rodovias estaduais. É a maior malha, né, rodoviária. Quando nós chegamos aqui, nós tínhamos pouco mais de 6.000 quilômetros asfaltados. Nós devemos deixar essa malha agora, quando terminar o nosso mandato em 2026, com aproximadamente 14.000 quilômetros asfaltados, né, que é seguramente a maior malha estadual, né, dos estados brasileiros. Agora, governador, o senhor não só satisfeito em atacar a malha estadual, né, o senhor decidiu atacar a malha federal também, né? Eu me lembro, governador, quando eu era secretário de infraestrutura em Minas, o governador Zé me chamou e tinha tido uma conversa com o senhor e ele falou assim: Marcato, dá uma olhada nesse projeto da Rota do Oeste, que eu tive com o governador Mauro Mendes, e eu fiquei muito impressionado, porque em Minas nós temos um problema com a 040, com a 262, com a 381, que são todas rodovias federais e que, historicamente, tiveram problemas, né? E aí eu falei, tá bom, governador, né? Eu fui investigar e realmente a engenhosidade do processo, ela inclusive serviu e está servindo hoje de base para repactuação de todas as rodovias federais que estão com problema, né? Então, se o senhor puder nos contar primeiro essa decisão de um governo estadual vir a socorrer de alguma forma um projeto federal, e como foi essa articulação política, que eu entendo que envolveu uma articulação também junto ao Tribunal de Contas da União, a ANTT,
que normalmente é o grande gargalo, né, para se resolver regulatoriamente esse problema. Então, se eu puder contar um pouquinho da Rota do Oeste e também dar alguns números para o nosso ouvinte que não conhece a relevância desse corredor logístico, né? Fernando, essa história da BR-163 é realmente uma história bastante diferenciada, né? Segundo alguns ministros do TCU disseram, né, no dia da aprovação em plenário, uma das histórias mais disruptivas, né, construídas na administração pública ao longo dos últimos anos. E ela aconteceu porque a BR-163, ela entra no Mato Grosso ali, por Mato Grosso do Sul, ela é uma BR federal, uma rodovia federal que vem ali da região sul, entra no Mato Grosso pelo Mato Grosso do Sul, corta o estado inteiro e sai lá no Pará e vai até, né, entrando pelo Pará dentro ali. Então ela corta todo o nosso estado, ela tem dentro de Mato Grosso mais de 1.000 quilômetros, é a rodovia mais importante, impactante, ela impacta diretamente praticamente 85% da população do nosso estado. E ela está no eixo do agronegócio, por ali que passa, né, o ano de 2022, 2023, na safra, nós produzimos mais de 100 milhões de toneladas. O segundo colocado, que é o estado do Paraná, chegou a 47. Quer dizer, nós somos mais que o dobro do segundo colocado. Então é algo muito relevante para Mato Grosso, para o Brasil e para as exportações do agro brasileiro. E esta rodovia, ela foi feita uma concessão federal lá em 2013, num pacote de 8 rodovias que o governo da então presidenta Dilma, né, levou a mercado, leiloou. Um consórcio da Odebrecht, junto com FI, FGTS, BNDES-Par, ganhou esta concessão. Começaram as obras, vieram a Operação Lava Jato, aquelas confusões todas que o Brasil conhece, e, para resumir, fato é que ela não conseguiu, em 5 anos, executar a duplicação, né, de quase 855 quilômetros. E ficou, né, naquele nimbo ali, naquele vácuo, porque a empresa não tinha mais capacidade de tomar empréstimo, de fazer investimento, o governo federal também não tinha, e conversa vem, vai a mercado, e um grupo analisa, anuncia que vai trocar de controle acionário, e aí declinava. Passava um pouco, aparecia outro grupo, analisava, agora vai trocar controle, e nada, e aquilo, em 2019, nós assumimos, tinha um outro grupo, acho que era o terceiro grupo, analisando a empresa, e daí a pouco vem a notícia que o grupo declinou e que não teria controle. E aí, a solução que o governo federal estava apresentando é levar estas rodovias todas, inclusive a BR a 040, que é, né, Belo Horizonte, Minas, né, que ali Belo Horizonte até Brasília ela já está em default há muito tempo, entrou no processo de licitação e até hoje não conseguiram publicar o edital, até onde eu sei. E na época aquilo, a NTT dizia o seguinte, vai demorar uns 5 anos aproximadamente. E no Brasil, quando põe esses prazos, normalmente não cumpre. É 10 anos. Eu falei, cara, não dá para ficar assistindo aqui no meu estado 200 pessoas morrerem por ano. Nós ainda tínhamos uma rodovia naquele momento que, né, você ia pegar ela, você encontrava 20, 30 quilômetros de carreta, uma atrás da outra. Aí um carro pequeno ficava no meio ali, ele ia tentar cortar, por isso que tinha muito acidente, o cara ficava impaciente, imprudência, né, o problema da estrada, né, então aquilo era muito agoniante, assim, dava uma agonia muito grande ver tudo aquilo. E aí a gente ficou observando que o mercado não conseguia resolver, porque o empreendedor privado, ele quer ter lucro, ele não vai entrar para fazer infraestrutura, para fazer caridade, para fazer, né, a área social. Então nós vimos aquilo, o governo já estava recuperado, a análise foi feita ali no ano de 2021 para 2022, mais notadamente no ano de 2022, o governo tinha uma boa capacidade de investimento, estava executando todas as nossas obras em educação, em infraestrutura, em saúde, e tinha ali, como diz o outro, um dinheirinho guardado ali. Aí eu comecei um dia a conversar com a minha equipe, falei assim, vamos estudar esse negócio. Como eu venho do mercado privado também, eu conheço um pouco esse negócio de concessão. Isso permitiu que rapidamente, com uma equipe nossa, de bons profissionais, dentro do próprio governo, silenciosamente, sem ninguém ficar sabendo, estudamos aquilo ali e vimos que dava para pegar aquele negócio, aportar um dinheiro, né, e aí abrimos uma negociação com a NTT. Um dia eu cheguei lá e falei, olha, nós queremos comprar
essa Rota do Oeste. O pessoal da NTT olhou desconfiado assim para Tá nós. maluco. Falou, mas como assim? Não, queremos comprar, viemos aqui para conversar com vocês. Né? Queremos saber a opinião de vocês. Eles ficaram assim meio desconfiados. Quem que são esses malucos lá do Mato Grosso que comprou uma concessão federal? Aí eu vi que eles não estavam acreditando muito em nós, né? Aí eu falei assim, deixa eu dar uma trucada nessa turma aqui, como diz no ditado popular. Falei, olha, e o governo está disposto, na largada, colocar 1 bilhão nessa companhia. Aí eles olharam assim um para o outro. Eu falei, e se vocês estão duvidando que a gente tem esse 1 bilhão, pode olhar nas publicações que nós fazemos bimestral, uma obrigação, é como se fosse o balancete de uma empresa, né? Olha lá a publicação do nosso REREL, que é um relatório que a cada 2 meses nós somos obrigados a publicar, e vocês vão ver que nós temos esse dinheiro para colocar. Aí já a conversa mudou de figura. Mudou a cara. Opa! Aí a conversa evoluiu, fomos ganhando a confiança da NTT, eles viram seriedade. Em algum momento eu falei para eles, ó, vocês estão achando que nós somos barriga de aluguel de alguém? Pode colocar aí uma trava, um período mínimo, um tempo mínimo, pode colocar o que vocês quiserem aí. Nós queremos entrar e resolver esse negócio. Não dá mais para ficar à mercê do mercado, que não quer resolver, não dá viabilidade econômica e nós precisamos trazer uma solução. Estamos dispostos a entrar, colocar o nosso recurso, o dinheiro que eu tenho aplicado lá no Banco do Brasil está rendendo CDI. Se eu passar ali 2, 3, 4 anos, depois eu vender isso lá na frente de novo, recuperar esse mesmo dinheiro a CDI, está ótimo. Só que ninguém no mercado privado vai fazer isso. Correr risco, né, para ganhar CDI, porque ele ganha até um pouquinho mais aplicando dinheiro aí no mercado financeiro. Agora, o governo não. Eu vou ganhar na infraestrutura, vou ganhar na logística, vou ganhar socialmente, vou ganhar de diversas outras formas de cumprir o meu papel de governo. Das vidas que são salvas, né? Que não tem preço, que vale milhões, que vale bilhões. Então, nós entramos nesse negócio, ganhamos a confiança da NTT, que aí passou a discutir ali várias situações que eram necessárias para esse contrato performar novamente. Ganhando a confiança deles, nós conversamos com o Ministério da Infraestrutura, que também não estava conseguindo resolver, e aí, o último passo era o TCU. Eu lembro quando eu sentei na frente do ministro Bruno Dantas, né? E na primeira reunião, e era mês de setembro de 22, e as eleições eram em outubro, né? E aí, quando nós sentamos na frente dele, faltava um mês, que era o último prazo para o TCU aprovar para a gente assinar um contrato, senão ela iria obrigatoriamente para a relicitação. E aí, era um caminho longo, tortuoso e sem previsão de término. E aí ele falou assim para mim, governador, eu estou aqui um pouco intrigado. Eu falei, diga lá, ministro. Olha, eu vinha para essa reunião aqui, mandei a minha assessoria dar uma olhada na imprensa, tanto nacional como lá do Mato Grosso, para ver o que estava sendo comentado na imprensa sobre esse assunto. Olha só. E eu fiquei impressionado, governador, porque não encontramos uma linha sobre esse negócio. Como é que o senhor conseguiu guardar tanto segredo assim? Eu estou impressionado por isso. Por que o senhor fez isso? Eu olhei para a cara e falei assim, ministro, sabe para que eu fiz isso? Para impressionar o senhor e ganhar a sua simpatia para o negócio. Excelente. Ele sorriu ali, brincou. Eu falei, e por outro motivo, ministro, eu preciso que esse assunto seja resolvido em um mês. Porque se não for resolvido em um mês, nós vamos perder tudo que nós fizemos até agora. Ele falou, mas governador, um assunto desse aqui, ele é nordestino, né? Fala com sotaque baiano, bem bacana. E aí ele disse assim, olha, um assunto desse aqui no TCU é pelo menos 1 ano. Eu falei, mas dessa vez vai ter que ser em um mês, ministro. Ou vai, né? Mas ele falou, olha, mas o negócio é tão interessante, ele elogiou, tal. E aí ele conseguiu tramitar internamente, levou a plenário. Eu lembro do ministro lá, o Zinnemann, né? Que ele disse o seguinte, que naquele momento ele estava muito orgulhoso, porque era uma das soluções muito disruptiva, tal, inovadora, que poderia inspirar, e realmente está inspirando, outras soluções, e que o Paulo Guedes devia estar se remexendo lá, porque aquilo era um exemplo que nem tudo se resolve com o mercado. Nem tudo se resolve com economia de mercado. Por quê? Porque o mercado quer lucro. E está certo, ele vive do lucro. Agora, o poder público ele não tem que entrar, né? Não estou reestatizando, estou momentaneamente entrando num problema que era do governo federal, mas a consequência desse problema era do cidadão que vive em Mato Grosso, né, dos brasileiros que usam, não só mato-grossense, mas milhares de caminhoneiros passam por ali, indo e vindo para outros estados,
e sofriam uma consequência gigantesca. Então, nós assumimos esse problema, demos uma solução, estamos já duplicando ela. Tem um ano agora, completamos em março, um ano que assumimos o contrato, já tem 15 quilômetros duplicados, tem 180 quilômetros de duplicação contratados, já aportamos 1 bilhão e 600 milhões nessa rodovia, o restante do funding, ou seja, do dinheiro necessário, nós vamos buscar no BNDES, porque ela tem receita própria, ela paga, não vou comprometer mais dinheiro do Tesouro Estadual, e daqui a algum tempo, com as obras prontas, com tudo cumprido, o Estado pode ir lá, vender isso na Bolsa, né, novamente, e recuperar esse 1 bilhão e 600 corrigido e botar no caixa, e aí ganhamos 5, 6, 7 anos, salvamos aí mais de 1.000 vidas, melhoramos a economia, impulsionamos o Estado. Acho que esse é o papel do Estado, intervir quando é necessário, dar soluções, depois entrega para o mercado. É gostoso ouvir, né, o governador que tem um espírito público tão aguçado, mas ao mesmo tempo também tem uma vivência na iniciativa privada muito relevante, né? E esse equilíbrio nos contrastes é muito interessante de te ouvir. E pensando sobre o escoamento da carga, né, que aqui é o grande ponto central de toda a economia, para além das rodovias, que são aqui temas impressionantes e que daria para a gente ficar o podcast inteiro falando sobre ele, vamos falar também sobre ferrovia? O senhor fez, né, também um projeto emblemático, mais de 700 quilômetros de uma short line, entre aspas, né, porque de curta ela não tem nada, mas a primeira autorização ferroviária no Brasil, que liga a Rondonópolis, um ramal a Lucas do Rio Verde e o outro ramal para Cuiabá. Isso. Conta um pouquinho para a gente sobre essa história, que também é mais uma história gostosa de ouvir, não é, governador? Desafiadora. Também. E que o governo federal correu atrás da sua solução também. Eu lembro que eu conversava com o ministro Tarcísio, hoje governador de São Paulo, um profissional muito competente, muito querido, mas ele tinha uma estratégia dele, do Ministério, que era viabilizar Ferrogrão, que é o escoamento ali pelo Arco Norte, né, saindo de Sinop até Meridituba, ganhando o Tapajós ali, subindo, né, para ganhar o Atlântico ali pelo norte do país. A Ferro Norte, que é essa Rumo, né, que sairia de Rondonópolis para subir, e a Fico, entrando ali da Norte-Sul, entrando na região do Araguaia. E ele falava que, pela estratégia dele, queria viabilizar as três ao mesmo tempo, que se fosse uma primeiro, poder dar problema com a outra e tal, e ele estava tentando isso. E eu pensava assim comigo, cara, essa estratégia não está muito certa, porque é igual o cara falar que quer ter 3 filhos, mas ele quer ter trigêmeos, ele não aceita ter um filho por vez. Essa sou eu, governador. Eu queria ter 3 filhos. Pois é, mas é um por vez, então é mais fácil, é muito mais provável que dê certo. Houve orientação do governador. Então, e eu ficava com aquilo na cabeça, eu não me metia muito, né, porque em tese era um problema federal. Até que um dia chegou ao meu conhecimento que o Estado poderia fazer dentro do Estado essa autorização também. Aí eu falei, caramba, e aí não saía, eu conversava com o Tarcísio, não, estamos tentando fazer as 3, né? Ele é muito competente e tal, a gente acreditando que poderia sair. Só que eu vi que o trem não estava saindo, né? E o tempo estava passando. O trem não saía e nós, né, o tempo passando. Aí eu falei, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou tomar minhas providências aqui. Tinha que mudar a Constituição do Estado para permitir fazer isso, mudamos. Tinha que fazer uma lei, né, que regulamentava isso, fizemos a lei. Tinha que preparar um edital de licitação, fizemos edital de licitação para poder dar essa concessão, fizemos. Aí eu falei, não, eu não vou fazer isso sem comunicar ao governo federal. Aí um dia, conversei com o ministro Tarcísio, ele ficou meio assim, não, o governo federal vai fazer. Eu falei, Tarcísio, o meu está pronto. Tá. Ele pediu 45 dias para que o governo federal fizesse. Eu falei, não, eu quero é a rodovia, a ferrovia. Se é feita por nós, não quero ser pai de criança nenhuma, não. Quero é o filho aí, eu quero é a rodovia funcionando em Mato Grosso. E aí, nesses 45 dias, ele não conseguiu fazer. Isso deu até um pequeno atritozinho ali de entendimento entre nós, o Ministério, mas no final soltei o edital, né? A Rumo compareceu, né? Demos autorização, né? E está lá a ferrovia sendo construída de Rondonópolis, já está em obra, já tem quase 200 quilômetros em obra, trabalhando, e estamos com a perspectiva agora de 25 para 26, ela já chegar no primeiro terminal aqui entre Campo Verde e Primavera, e até 2027 chegar a Lucas do Rio Verde, 29 até Cuiabá. Então, um importante investimento, são quase 20 bilhões de investimento, melhora muito a logística de escoamento da safra e dos grãos e da grande quantidade que nós produzimos, e é uma rodovia que
para que esse investimento saísse do papel, bastou o quê? O Estado se mexer e produzir umas normas. Quer dizer, não gastamos nada e destravamos 20 bilhões, não estou colocando R$1 do dinheiro do governo do Estado do Mato Grosso. A única coisa que nós fizemos foi criar estes marcos legais, né, que é simples, que é produzir uma lei, né? A gente não gasta dinheiro para isso, já está gastando com a Assembleia, com a estrutura que nós temos. Então, nós conseguimos com isso colocar em marcha o investimento. Eu digo sempre, né, que no Brasil nós nos acostumamos a conviver com os problemas e parece que temos medo de enxergar soluções diferentes, inovadoras e tomar atitude de fazer. E tem muita coisa simples que dá para resolver com pouco esforço e com grande resultado. Essa ferrovia estadual. Aí quando nós fizemos isso, né, aí o governo federal se mexeu, lançou um monte, correu, ficou com medo de outros estados, começaram a se movimentar. E foi bom que aí naquele espírito de competição, né, que a gente conversava aqui antes, né, uma competição sadia, né, o governo federal correu, deu várias autorizações em vários lugares, tal, porque ficou com medo de outros estados começar a ocupar um espaço que até então só era ocupado pelo governo federal. E ele disse em algum momento, lá na conversa no Ministério, mas isso não para de pé. Falei, olha, eu duvido que uma empresa como a Rumo, que deve ter à sua disposição os melhores escritórios de advocacia do Brasil, é uma empresa que está lastreada em grandes, importantes investimentos do país, vai embarcar num processo de concessão para investir 20 bi, se ela tiver alguma dúvida, tiver 1 milímetro de dúvida, né, que este processo que nós fizemos tem algum vício de legalidade. Dito e feito, fizemos, está lá a obra em andamento e, graças a Deus, mais um importante investimento aqui no estado do Mato Grosso. E a Ferrogrão, qual é a visão do Estado sobre esse investimento? A Ferrogrão, existem muitos mitos que se conta sobre ela. Muitas narrativas, vamos assim dizer. Nós vivemos o tempo da narrativa. A narrativa é uma historinha que se conta que não tem o menor compromisso, muitas delas, com a verdade. Sim. Então, existem muitas historinhas sendo contadas por aí, né, em diversas áreas, que muitas delas, né, são equivocadas, são enganosas, né, e são, às vezes, muito maldosas. E o que está se fazendo com a Ferrogrão é exatamente a mesma coisa. Não interessa a alguns países do mundo que competem no agronegócio com o Brasil já é o maior exportador líquido de alimentos. Sim. Nós não somos o maior produtor. Os Estados Unidos produz mais do que nós, a China produz. Entretanto, o Brasil, por ter apenas 200 milhões de habitantes, os Estados Unidos tem quase 400, a China tem 1 bilhão e 400, eles são grandes consumidores internos. Sim. Mas o Brasil já se tornou o maior exportador. O agronegócio brasileiro é a única atividade da nossa economia que é feita praticamente em todos os estados brasileiros, e o que nós produzimos no agronegócio, nós exportamos para quase 190 países. Então é um setor da economia brasileira mais competitivo. Isso incomoda alguns concorrentes. O mais xarope deles, me permita dizer assim, é a França, que tem uma economia rural, agrícola, muito ineficiente, baseada em subsídios. Vira e mexe, a gente vê nos noticiários internacionais, eles invadindo ali a Champs-Élysées com tratores, porque eles não querem perder o subsídio. Subsídio é uma forma de você tornar uma economia ineficiente. E eles têm uma economia ineficiente. Então, competir com o Brasil, que tem uma economia agrícola muito competitiva, de alta escala, né, de grandes players, de grande volume, eles não conseguem. Então, eles fazem de tudo, contratando ONGs, contratando, né, alguns mecanismos, né, para divulgar narrativas mentirosas sobre o Brasil, sobre o agro brasileiro. E a França, notadamente, teve a cara de pau de vir aqui, convencer o cacique Raoni. Macron esteve aqui no Brasil há poucos dias, e na conversa com o Raoni, que é uma grande liderança indígena ali do Xingu, sai com essa conversa, não podemos deixar sair a Ferrogrão. Ora, as bolas, o que Raoni, que está a 300, 400 quilômetros dessa Ferrogrão, está preocupado? Ele está repetindo uma conversa do amiguinho, que se diz amiguinho, entre aspas, dele, do senhor Macron. A ferrovia é o mais eficiente, depois da hidrovia, sistema de transporte em longa distância para grande quantidade de carga. Eles querem que o Brasil fique só em cima de ferrovia, porque isso tira um pouco, aumenta o custo e tira um pouco da nossa competitividade. Se é ruim para a França, pode ter certeza que é bom para o Brasil. Se uma conta brasileiros que estão me ouvindo, pode ter certeza que é ruim para
para aquela economia agrícola ineficiente que eles têm lá e que não consegue competir com aquilo que os brasileiros fazem aí nos diversos cantos do nosso país. Então, a Ferrogrão, ela não passa dentro de terra indígena, ela vai ao longo da BR, praticamente, nos seus 1.000 quilômetros, ela está na margem da BR. Aí inventaram a narrativa, não, mas tem uma reserva indígena. Na chegada lá em Miritituba, do outro lado do rio, tem a cidade. Dentro da cidade, do outro lado do rio, tem um bairro. Nesse bairro tem alguns índios. Diz que a ferrovia que está chegando a 10 quilômetros do outro lado do rio, lá longe, vai causar impacto naquele índio que está vivendo dentro da cidade. Olha se tem cabimento um negócio desse. Olha que mentira que fica tentando contar. A França e a Alemanha juntas, elas têm 900.000 quilômetros quadrados. Exatamente o mesmo tamanho do estado de Mato Grosso. Só que a França e a Alemanha juntas têm 70.000 quilômetros de ferrovia. E são contra nós construirmos 1.000 quilômetros aqui no estado de Mato Grosso e no Pará. O senhor sabe que a gente fez um episódio do Infracast só sobre comunicação e licença social, porque esse é um tema muito importante para a infraestrutura, né? Porque a narrativa que se adota, né, ou a história que se conta, ela é muito impactante para a pessoa que está lá na ponta lendo o jornal ou ouvindo a rádio. E a gente tem um episódio sobre isso e foi ótimo o senhor ter tocado nesse ponto. Agora, para a gente falar de um outro setor que eu acho muito importante, que está aqui sendo a bola da vez do Brasil inteiro, e eu sei que o senhor tem aí grandes planos também para esse setor, que é o setor de saneamento. Mato Grosso é um único, me corrija se eu estiver errado, da federação, que não tem uma empresa estatal, né? Resolveu municipalmente ou nos agrupamentos de municípios, com operadores profissionais, né, enfim, por meio de concessões, fazer aí a prestação do serviço de saneamento, água e esgoto. Mas existe a necessidade de fazer uma coordenação disso e de ampliar a cobertura desses serviços no estado inteiro. É verdade que esse é um serviço que, constitucionalmente, pela nova lei, é de titularidade do município, a não ser nas regiões, né, metropolitanas, nos agrupamentos de municípios. Mas eu sei que o senhor, preocupado também com isso, já tem planos para o saneamento, não é mesmo? Conta o que o Estado está pensando em fazer para apoiar. É tanto assunto, viu, Isadora? É tanta coisa para fazer que tem hora que a minha cabeça fica até quente um pouco assim. Mas olha só, a história do saneamento no Brasil ela é longa, né, e provavelmente vai ser muito longa ainda, porque o déficit de investimento é algo que sempre esteve presente, né? O Estado brasileiro, enquanto eu falei aqui agora há pouco que o Estado de Mato Grosso está investindo quase 20%, 19,6% daquilo que arrecada, a União está investindo menos de 1% do que arrecada. Com baixa capacidade de investimento, você não melhora a infraestrutura, você não torna esse país mais competitivo, você não melhora setores importantes. E um deles é o do saneamento, porque ele tem impactos diretos na qualidade de vida, na saúde pública, no urbanismo das cidades brasileiras. E ao longo dos últimos anos, muito pouco se fez. Lançou PAC lá atrás, muita conversa, mas pouca coisa aconteceu. E agora aposta-se numa estratégia de fazer, de uma forma um pouco diferente, um programa, né, de concessões um pouco mais articulado. Aqui no estado de Mato Grosso, nós temos 43 municípios que já estão sob concessão, né, da iniciativa privada, todos eles rodando muito bem. O problema é que lá atrás foi feito em alguns desses municípios uma concessão só da água, não fez do esgoto, o que criou um problema, né, porque agora você tem lá uma concessionária, como é que você vai entrar com outra só para fazer o esgoto, não viabiliza. Então, na tentativa de resolver um pedaço do problema lá atrás, resolveu esse pedaço, mas criou um problema para resolver o todo. Nós criamos uma lei estadual, nós não temos uma companhia, foi uma opção feita há 20 anos atrás, de diminuir o tamanho do Estado. Eu concordo, o Estado não pode ser muito grande. O Estado brasileiro, ele é ineficiente, as leis brasileiras são burras, as leis brasileiras criam uma burocracia gigantesca que beneficia os malandros e pune as pessoas que são corretas. Então nós, no Brasil, né, temos aí grande dificuldade de fazer as coisas. Nós estamos muito distantes de alguns países aí chamados de primeiro mundo, e o que me preocupa não é a distância que nós temos deles, é a velocidade com que eles estão caminhando para o futuro.
e a velocidade que nós estamos caminhando. Eles estão muito na nossa frente, andando a 100 por hora, nós estamos muito atrás, andando a 20, 30 por hora. O Brasil melhorou nos últimos anos? Melhorou, mas muito menos do que a nossa capacidade. Poderíamos ser um grande país se nós tivéssemos um Estado, um poder público mais eficiente em todas as suas dimensões. E o saneamento é uma dessas histórias, é um desses resultados. Então aqui nós estamos tentando organizar para ajudar os municípios, estamos criando consórcio para viabilizar. O governo está ajudando nos planos de saneamento para empacotar isso e ajudar a fazer por bloco a entrega disso para a iniciativa privada, fazer esses investimentos, que se deixar como está, ainda será um problema para daqui a algumas décadas alguém estar falando dele ou fazendo dele uma bandeira eleitoral. Necessário, que bom. Bom ouvir isso, governador. Parabéns. Então, governador, para encerrar, porque a gente já tomou muito do seu tempo, a gente deixou a cereja do bolo para o final. A gente falou aqui de logística, de saneamento, de hospital, mas a gente sabe que está em formatação e já em execução. Na realidade, algo que alguns estão comparando com o nível de visão que Juscelino teve com Brasília, o senhor está tendo agora com o Parque Novo Mato Grosso. Conta para a gente um pouquinho sobre esse parque. A Disney Mato Grossense, né? A revolução que esse parque vai ter, ainda não está se falando muito dele, mas a gente sabe que está a todo vapor e que é algo idealizado pelo senhor. Conta para a gente um pouquinho desse parque. Fernando, na verdade, o estado de Mato Grosso, eu estou me inspirando um pouquinho e humildemente naquilo que eu conheci em alguns lugares do mundo. Notadamente naquilo que eu conheci ali nos Emirados Árabes, em Doha, Dubai, que eles aproveitaram um momento muito bom da economia deles, do petróleo, que já teve, ainda tem, mas já teve momentos de muita abundância, mas é uma riqueza finita. Finita porque é um recurso natural disponível ali no território deles, que um dia pode acabar, embora seja longa e grande a reserva, mas ela é finita. E também finita porque novas tecnologias podem surgir e isso pode virar. O petróleo, seguramente, ele é o grande combustível do século passado. E não será o grande combustível deste novo século, dessa nova era que nós estamos vivendo de economia de baixo carbono. E eles aproveitaram essa riqueza e transformaram as suas cidades. Dubai é talvez o mais espetacular exemplo. Hoje, a cidade de Dubai, menos de 10% do Emirados de Dubai, da receita deles vem do petróleo, mais de 90% vem do turismo, do serviço, fizeram grandes investimentos, e é uma cidade espetacular. Humildemente, e aqui trazendo para a nossa realidade, o estado de Mato Grosso é hoje um grande produtor, aliás, o maior produtor do agro brasileiro, vivemos um momento bom, exportamos muito, o estado começou um ciclo virtuoso de crescimento nesses 5 anos, fazendo muito investimento, estamos qualificando as nossas cidades, vamos chegar até o final do meu tempo aqui com praticamente 90% ou 100%, ou 90% a 95% das cidades de Mato Grosso 100% asfaltadas, com uma boa infraestrutura, melhorando em várias dimensões. E nós precisamos desenvolver outras matrizes econômicas também relevantes no estado, para não ficar nessa dependência do agro, da agroindústria, muito dependente desse setor. Embora alimentos é algo perene, se faz alimentos hoje como se fazia há 1000, 2000, como se milenarmente se fez, que é produzir proteínas vegetais e transformar isso em proteínas animais e usar as proteínas animais e vegetais para alimentar o ser humano. Então, provavelmente, isso continue por muitos anos. Mas o mundo globalizado, hoje nós dependemos muito dos chineses, exportamos muito para a China, para aquela região do planeta. Então nós estamos buscando, com a riqueza que nós somos capazes de acumular nesse momento, desenvolver outras matrizes econômicas. Qual uma matriz econômica importante que nós temos? O turismo. O turismo. Nós temos Pantanal, nós temos rios, nós temos Amazônia, nós temos lindíssimas cachoeiras. E esse turismo ecológico é algo que está motivando muita gente ao redor do planeta. Conhecer a velha Europa, conhecer as belezas e as tecnologias americanas, o mundo inteiro já conhece. Então, destinos mais exóticos e mais naturais têm atraído muitos e milhares de turistas ao redor do planeta. Mas para isso você tem que investir em quê? Em infraestrutura. Criar coisas, criar produtos para que as pessoas vindo para o nosso estado, por algum motivo, elas possam começar a visitar e criar um ciclo virtuoso. Então, o Parque Novo Mato Grosso
É um investimento nesse sentido, é um parque, a gente acredita que será o maior da América Latina, é um parque multi-evento, é um parque que ele pode ser usado no dia a dia, porque nada pode ser bom para o turista se primeiro ele não for bom para quem vive na cidade, no local. Essa é a primeira máxima, né? Não pode ser bom para o gringo se não for bom para o brasileiro. Então nós estamos com um parque que ele é urbano, ele é do dia a dia, mas ele vai ter um parque para grandes eventos, com centro de evento, com um autódromo, talvez o primeiro autódromo iluminado do Brasil. Ele poderá ser habilitado na FIM e a gente trazer o GP de moto para o Brasil, um cartódromo padrão internacional, com grandes atrativos locais, e para grandes eventos também, para se fazer aqui, atraindo o público e aumentando esse fluxo. E, ao mesmo tempo, investindo no entorno, no Pantanal, criando orlas, acessando melhor a infraestrutura nas redes existentes hoje, para que esse conjunto de investimento possa impulsionar esta indústria que todos nós sabemos que é muito poderosa, que é a indústria do turismo e que cresce aí no mundo inteiro e que nós queremos pegar uma fatiazinha desse turismo nacional e internacional. Governador, é uma dó a gente terminar um episódio com o senhor. Eu não posso fazer isso. Queria te convidar para outros milhões de episódios, porque é uma delícia te ouvir. O senhor falou que é uma pena, que nós, países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, estejamos caminhando a 20, 30 por hora, enquanto a uma distância quilométrica os países já desenvolvidos estão andando a uma velocidade muito maior. Eu acho que Mato Grosso está andando a 100, 120 por hora. Eu não vejo a hora de ver os resultados de tudo isso que o senhor está plantando. E queria mais uma vez te agradecer por ter aqui nos brindado com essa entrevista maravilhosa. Eu, enfim, estou muito agradecida. Muito obrigada. Mas um pouquinho disso, Isadora, você está vendo, porque quando você, no começo aqui da nossa conversa, elogiava aqui o estúdio, a Secretaria de Comunicação aqui do governo, é um pedacinho dessas sementes que nós estamos plantando. Porque muito mais do que fazer, e é importante fazer, Fernando, alguma coisa, é quando você muda o rumo como as coisas são feitas. Porque quando você muda o rumo e coloca no rumo certo, há uma tendência, se não entrar ninguém depois e fazer uma merda, fazer uma grande cagada, desculpa a forma pode falar, popular. Merda e cagada está super liberado aqui, governador. Então, assim, a gente imagina que isso pode continuar rendendo frutos e dividendos ao longo do tempo. Então, investir na eficiência do governo, e quando a gente constrói um ambiente como esse aqui, não é para ter luxo, é para ter eficiência. É para que ele conspire positivamente para que o serviço público, tão relevante no país e tão ineficiente, eu falo isso não elogiando a nós, mas na média nós somos também ainda muito ineficientes. Eu luto todo dia para tornar a nossa administração mais eficiente, porque aí ganha a sociedade brasileira, ganha o cidadão, nós vamos entregar serviços melhores, uma saúde melhor e um país melhor. Tudo isso só é possível se o grande responsável por isso é o governo. Governos incompetentes dificilmente vai ter um país de primeiro mundo. O Brasil vai continuar sendo, na minha opinião, o país do amanhã, o país do futuro, como eu cresci ouvindo dizer que seria, mas até hoje eu não vi. O Brasil melhorou? Melhorou, a 20 por hora. Quando eu vou na China, a China está andando a 150 por hora. O que aconteceu naquele país nos últimos 50 anos é impressionante. O que está acontecendo na Índia, o que está acontecendo em vários países do mundo, e o Brasil com grande potencial, como diz lá no nosso hino nacional, deitado em berço esplêndido, nós estamos aí perdendo muitas janelas de oportunidade que se abriram porque nós temos um Estado, um poder público extremamente ineficiente no nosso país. Que sigamos o seu exemplo, governador. Tem muitos bons exemplos por aí no Brasil também. Muito obrigado. Muito obrigada. Foi maravilhoso. Muito obrigada.